Agora, vamos fazer o experimento. Flambe a alça de platina. Coloque uma gota de salina na superfície de uma lâmina de vidro. Flambe novamente a alça de platina e espere esfriá-la. Abra a placa de Petri, fazendo um movimento de pinça com a mão e retire algumas colônias isoladas. Faça um esfregaço delgado e uniforme com movimentos suaves e circulares sobre a lâmina e deixe-a secar em temperatura ambiente. Fixe o esfregaço passando a lâmina rapidamente algumas vezes na chama do bico de Bunsen. Cubra o esfregaço com corante cristal violeta e deixe durante 1 minuto. Escorra o corante e cubra a lâmina com Lugol e deixe durante 1 minuto. Lave a lâmina com água sem despejar diretamente no esfregaço. Retire o excesso de água. Descore rapidamente com algumas gotas de álcool acetona. Lave a lâmina com água sem despejar diretamente no esfregaço e retire o excesso de água. Cubra o esfregaço com corante safranina e deixe durante 30 segundos. Depois, lave a lâmina com água, sem despejar diretamente do esfregaço e retire o excesso de água. Agora, deixe a lâmina em posição inclinada para a secagem e em seguida observe no microscópio utilizando a objetiva de imersão. As bactérias gram-negativas ficam coradas de rosa e as gram-positivas de violeta. Pronto! A técnica de coloração de gram está concluída. Um lembrete. Não se esqueça de descartar o líquido da cuba em recipiente adequado. Professora, a gente faria essa parte no presencial do esfregaço e da coloração de grão? Sim, quando o curso era presencial físico, então vocês faziam, sim, né, essa identificação e esse reconhecimento, tá? Não é que vocês não vão ter este conteúdo, vocês terão esse conteúdo, só que será aí nesse formato online, né? Então, daqui 15 dias nós teremos aí atividade prática, e aí vocês vão estar visualizando já a lâmina pronta, tá? Só não serão vocês que vão confeccionar, tá? Oi. Quando o pessoal ia fazer a lavagem, eu vi uns memes na internet que perdia aquele material do esfregaço quando lavava, escorregava e ia embora. Isso. Tem que começar tudo de novo, né? É verdade, é verdade. Sabe por quê? Tem que tomar muito cuidado, porque a aguinha tem que escorrer pelo vidro, né? Então, se você joga o jato de água, principalmente quando é da torneira, aquele jato faz descolar a bactéria. Aí colocava no microscópio, não tinha nada, só tinha o vidro. E a coisa mais engraçada que tinha, que ainda achavam que, às vezes, olhava a poeira que fica na lâmpada, né? Ou em alguma parte do microscópio, falava, olha, estou vendo cocos. Eu falei, roxo ou rosa? Falava, não, é meio marrom. Ou é preto, né? Peraí, vamos ver o que você está vendo. Vai ver a sujeira da lâmpada. Então, acontecia assim direto, ou se não, olhava os cílios, né? Vocês ficam pondo esses cílios aí tão comprido que daí, na hora de olhar no microscópio, via os cílios, porque apertava, né, o olho. E daí falava, ai, eu tô vendo coisa mexer, tem um rabo aqui, tá andando.
eram os cílios da pessoa. Aí já começavam a falar um monte de besteira, falar que estava vendo coisa que não podia estar vendo, né? Falou que tem rabo andando no microscópio, já ficam, né, alvoroçados. Então, não era nada disso, galera. Então, é o seguinte, é tudo que a gente fazia, né? Então, quando as aulas eram no formato físico, entendeu? Então, a gente ficava, né, um período maior, tinha mais horas aula, né? Tinha mais tempo de aula justamente por isso. Por quê? Era o tempo de descer no laboratório, né? Aí as explicações e toda essa interação. Imagina essa bagunça nas pias aí de 70 fazendo coloração de grã, né, galera? Então, toda essa bagunça demandava um tempo muito maior, entenderam? E para quê? Para chegar no objetivo, que era reconhecer bactéria ali na lâmina de vidro, no microscópio. Catinha, rapidinho o povo chegava ali no que precisava ver na lâmina? Não. Tinha gente que ficava 3 horas ali no microscópio, e em 7 no grupo, e ninguém conseguia dar foco. Então, não conseguia reconhecer nada. Tá? Tinha que ver o microscópio do vizinho. Então, quantas vezes isso aconteceu? Um monte de vezes, né? Então, nesse ponto pedagógico, vocês estão em vantagem. Por quê? Porque eu vou conseguir mostrar, e fazia uma lâmina, né? Eu vou conseguir mostrar para vocês num dia aí que eu vou chamar de atividade prática, três ou 4 lâminas que equivaleria a 3, 4 aulas. Entenderam? E boa, né? Com um foco bom, sem esse risco de estar vendo poeira, nada disso. Então, para reconhecer mesmo, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? As coisas mudaram. Então, nesse formato online, não dá, infelizmente, para a gente estar presencialmente, fazer essa bagunça aí. Mas a gente cumpre todo esse conteúdo dessa forma online, né? Então, vocês não ficam sem, tá? Não é que é pior, é que o negócio mudou e tudo está mudando, né, turminha? Se for pensar, né, como eram desenvolvidas as aulas, na época que a Catinha, a Vivi, essa turma é comigo com a Vivi, não é? É. Então, da época que eu e a Vivi, que somos da mesma época aí, a gente estava na faculdade, né? Vai falar assim, nossa, na nossa época era melhor? Não, tudo tem o seu tempo. Né? Na minha época e da Vivi, não tinha essa facilidade de ter computador, de ter celular, né? Não tinha YouTube para estar complementando. Não, eu ia Vivi, a gente tinha que ir na biblioteca. Tinha que ir na biblioteca, tinha que ligar de orelhão. Ó, a Vivi vai ficar brava se vocês começar a fazer continhas. A Vivi já tem filha na faculdade de medicina, vocês sabiam? A Mari, orgulho da titia aqui. E então, turma, as coisas vão se adequando, né, à atualidade. Olha lá, agora tá vindo aqui atualizou aqui o chat. Um monte de kkk. Leandro chegou. Toda época, isso é adaptação, né, Letícia? Isso, Melissa, olha, vocês terão muitas coisas para contar para os filhos, para os netos de vocês, e explicar o que foi a revolução tecnológica aí dessa época de pandemia. Muitos aí, né, crianças que ainda, os filhos de vocês, né, vão dar risada
Quando, por exemplo, seu pai, que vai ser vô, fala assim: olha, eu saía todo dia para trabalhar, porque eu trabalhava num escritório onde lá tinha um computador. Imagina as crianças do futuro, vão falar assim: nossa, mas para que você saía de casa? Não precisa nem sair da cama para trabalhar, não é verdade? Então as coisas vão mudando e a gente vai tentando acompanhar, né, turma? E assim, eu aprendi bactéria, eu vivi aprendendo bactéria, a mesma gram positiva e gram negativa que vocês estão aprendendo hoje, só que era de uma outra forma, tá? Na nossa época, a faculdade era integral. A gente chegava às 7 horas da manhã, saía 8 horas da noite, ficava lá o dia inteiro, né? Porque tudo era difícil, não era rápido. Procura lá no Google, não. Se você quiser saber, tinha que ir na biblioteca, ficar caçando livro. Quando você queria um texto, né, que hoje a gente chama de artigo científico, que era publicado e do outro país. Então, você tinha que escrever uma carta, não tinha e-mail. Você tinha que escrever uma carta, o diretor da faculdade assinava tudo. E aí, para você pedir uma cópia, lá eles tiravam um xerox, mandavam pelo correio esse artigo que a gente chamava de paper. Para quê? Para você poder estudar aqui o negócio. Olha como que era trágico, né? Misericórdia. Exato. Covid será um capítulo, né? Da história da ciência, da tecnologia. Olha só quanta coisa mudou, quanta coisa eles tiveram que descobrir também na ciência, né? Estudar aí mais vírus. E já descobriram grande coisa aí do Covid? Ah, não muito, né, galera? Não muito. Cada dia, né? Porque é uma doença nova. Então, cada dia estão descobrindo mais associações. Ontem ainda estava assistindo na televisão, né, falando lá que pacientes que tiveram Covid há mais de 1 ano e meio agora estão apresentando, né, ou está sendo relatado os sintomas, porque você acha que não é nada, que é o quê? Perder um pouco a concentração, começar a tremer um pouco, esquecer das coisas, né? Aí você acha, é bobeira, é idade. Não, tem um pedaço lá do cérebro que foi que o vírus alterou, e de várias pessoas. E pessoas que não ficaram internadas. Sabe aquela, para mim foi leve, passou batido. Então, essas pessoas aí. E aí, é verdade? Então, só dá para saber depois de ficar estudando, né? Todo mundo que positivou e que percebe alguma alteração, e aí vai fazer ressonância da cabeça, tomografia, sei lá, e aí descobre que tem uma alteração. Não é doido? Luca, você acha que piorou? Pois é, piora. E também o ambiente, esse negócio de, né, eu sei que vocês já são uma geração que vocês ficam, né, mais ligados em celular, videogame, essas coisas, né? Mas assim, ter que se concentrar para assistir aula, né? Assim, ficar mais tempo vendo, então tendo que se concentrar numa coisa que nem sempre é divertida e rápida, como um TikTok, né, turma? Então é um negócio complicado, né? Deve alterar. Isso, Luca, eu acho que foi no Jornal Nacional mesmo que assisti, né? E daí eu fiquei pensando, que eu peguei, né, peguei também, fiquei internada, fiquei uma semana no Natal internada, só que não de 2020, de 2019, já faz tudo isso, então faz cerca de 1 ano e meio. Aí eu fiquei pensando, eu devo estar mesmo. Aí você já fica assim, eu tô esquecendo as coisas sim. E esquece, né? Mas eu tô achando que é a idade, né? Então,
é aquilo, a gente acha que não é nada. E às vezes alguma coisa ferrou aí, né? Certo? Turminha, vamos aqui falar de GRAM. Então, eu acabei passando aí o filme para vocês primeiro, mudei o acesso aqui, mudei para outro computador, né? E vamos então entender o que é essa história de GRAM. Vocês entenderam que é um método de coloração que vai estar diferenciando as bactérias, em gram positivas e gram negativas. Turma, esse é o princípio de tudo. De tudo. Então, para que eu preciso saber, Catinha, se uma bactéria é gram positiva ou gram negativa? Eu não vou ser microbiologista doida, que nem você ia viver, né? Fizeram odonto e depois quiseram ficar estudando microbiologia. Turma, então é o seguinte, bactéria é o princípio de tudo. Se bactéria causa doença, para tratar a doença eu preciso medicar, certo? Dentista pode medicar, a gente pode prescrever, carimbar e assinar, tá? Qualquer remédio? Não, tem remédio que não, né? Agora, os remédios que estão relacionados a infecções que podem acontecer em cabeça-pescoço, então a gente pode estar prescrevendo sim, incluindo os antibióticos, tá bem? Então, seja ali numa infecção na boca, que tem N infecções na boca, certo? Quando causadas por bactéria, eu, dentista, vou ter que prescrever um antibiótico. Por quê? Porque antibiótico mata bactéria. O antibiótico só mata bactéria, tá bem? Então, tá bom. Amoxil para tudo, Catinha? Não. Isso daí é conhecimento popular, doutores, né? Não é amoxil para tudo, não. Realmente, o amoxil, que é a penicilina, ele consegue atingir uma diversidade grande de tipos de bactérias? Sim. De espécies diferentes de bactérias? Sim. Para um monte de coisa. Pode ser uma infecção no dedão do pé, uma infecção na gengiva, uma infecção ali de bactéria no trato urinário. É o mesmo amoxil? Pode. Se as bactérias tiverem a mesma característica que vai permitir matar, né, esse antibiótico matar essa bactéria, então beleza, é assim, né, que vai agir. Então, o que eu quero que vocês entendam, que outra turma até me perguntou, Catinha, tem um antibiótico que é só para dor de dente? Para infecção dentária? Tem antibiótico que é só para infecção urinária? Né? Não. Então, cada antibiótico, ele atua em grupos de espécies de bactérias, mas que causam infecções em locais diferentes. E para um antibiótico, então, reunir espécies tão diferentes, né, de bactérias, de habitats tão diferentes, é porque elas têm ali alguma semelhança, né, que vai permitir que aquele antibiótico consiga matar a bactéria. Entenderam? Então, é assim, e o princípio de tudo. Vocês terão, não sei se 6 meses ou 1 ano, com o Renan, eu acho que é terceiro semestre. Vocês terão aula com o Renan de terapêutica, né? Então, vocês vão estudar todos os grupos ali de medicação, né? De drogas terapêuticas. Então, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, né? Um monte de remédio lá vocês vão estudar. E vocês vão entender para que eles servem. E quando eu falo que para escolher um antibiótico eu tenho que saber qual é a bactéria que está causando doença, hoje vocês vão entender que precisa saber as características daquela bactéria. Então, algumas delas a gente já estudou semana passada, tipo, usa ou não usa oxigênio?
tem ou não tem flagelo, né? Então, tudo isso tem que saber também. E o que mais precisa saber? Precisa saber E o que mais precisa saber? Desculpa, Raquel. Entrou um serzinho aqui. Precisa saber, a primeira característica é se a bactéria é gram-positiva ou se é gram-negativa, tá? O que significa a bactéria ser gram-positiva? Então, primeira coisa, tá? É que ela possui parede celular, só que a parede celular dela é espessa. Por que ela é espessa? Porque ela é rica, ela tem muitas camadas de peptideoglicano, tá? Então, uma bactéria gram-positiva, olha só, uma bactéria gram-positiva e uma bactéria gram-negativa, tá bom? Ó, dividindo aqui. Essa daqui é a parede celular das duas. Essa é da positiva e essa é da negativa. Olha só a diferença, turma. A bactéria gram-positiva tem tudo isso aqui de peptídeo-glicano. Por isso que a parede celular dela é bastante espessa. Eu falo espessa, eu não falo grossa. Tá bom, doutores? Se falava, bactéria, você tem parede grossa, ela vai se ofender com isso. Ela tem uma parede espessa, tá bom? E a gram-negativa, ela tem peptídeo glicano? Tem, só que ela tem só um pouquinho. Olha só, ela só tem isso aqui de peptídeo glicano. Por isso que a parede celular dela é delgada. Delgada, é fina, tá bom? Então, vamos lá. Uma bactéria gram-positiva e a gram-negativa. Então, ambas possuem DNA, que é um material genético. As duas têm, tem que ter, tá? Então, vamos fazer um DNA para lá, um DNA para cá, certo? Que mais? A gram-positiva possui citoplasma e possui membrana plasmática. A gram-negativa também. Até aí elas estão iguais, Catinha, iguais. Mas a gram-positiva, ela possui uma grande quantidade de quê, turma? Peptideoglicanas. Então, a parede celular dela vai ser como? Bem espessa, porque ela tem muito peptídeo-glicano formando esta parede. Olha aqui, que paredona, exagerei nela. Tudo bem? Então, falou que a bactéria é gram-positiva, você sabe que ela é desse jeito. E quando a bactéria é gram-negativa? Tem parede? Tem que ter parede. Por quê? Porque é a parede que dá forma, dá proteção e dá sustentação para uma bactéria, né? Eu acho que eu já falei para vocês que a parede celular é o que dá o formato e dá a proteção para a bactéria. Por quê? Se eu tiver uma bactéria como essa daqui, ó, até aqui, o que a bactéria tem? Material genético, citoplasma e a membrana plasmática. A membrana plasmática, a função dela é a permeabilidade seletiva. Então, fazer o transporte de substâncias. Então, todos aqueles transportes que vocês estudaram com a Vivi, né? Gastando ou não gastando energia, osmose, então ela perde água, né? Ela absorve água também. Tudo isso graças à seleção que a membrana plasmática faz. Então, realiza difusões, tudo normal. Por quê? Porque a célula viva também, tá bom? Só que bactéria é muito pequenininha. Célula procarionte é infinitamente menor.
que uma eucarionte, que é a célula da Vivi lá, que tem núcleo, tem um monte de organela. Essa aqui não. Então, uma bactéria parece uma bexiga que a gente enche de água até o limite. E aquela água faz uma baita pressão na bexiga. Então, se eu chacoalhar muito essa bexiga com água, a água vai fazer tanta pressão lá dentro que a bexiga vai estourar. E aí perde toda a água e é o que aconteceria, né, com a água do citoplasma quando ele, então, mantém essa relação com a membrana plasmática. A membrana plasmática sozinha não aguenta essa pressão, tá, turma? Então, ela ia estourar. E se a célula perde água, a bactéria perde água, o que vai acontecer? Vai morrer. Acabou, tá? Então, por conta disso que, imagine o seguinte, se eu pegar essa bactéria, e essa bexiga cheia de água, e colocar numa caixa bem forte, né? Uma caixa assim de plástico bem grosso, tá bom? E essa caixa é quadrada. A bexiga vai se moldar as paredes dessa caixa, não vai? E aí? Ela vai ficar com formato quadrado. Que mais? Agora eu posso chacoalhar essa caixa com a bexiga e água dentro, né? Vai causar pressão aí na água, as paredes da bexiga? Vai, mas a caixa está segurando para essa bexiga não estourar. Então, a caixa, nesse meu exemplo, representaria a parede celular da bactéria. Então, por isso que tem que ter parede, senão, se tivesse só membrana, citoplasma e DNA, a membrana não aguenta a pressão nem da água do próprio citoplasma. Entenderam? Bom, e é essa caixa que dá o formato para a célula, para a bexiga, tá? Então, é a parede celular que dá o formato para a bexiga, para a bactéria. Tá bem? E aí a gram positiva tem uma parede espessa e a gram negativa também tem parede, só que é uma parede mais delgada. Tem peptídeo glicano? Tem, mas é só um pouquinho que ela tem. Tá? Então, olha para essas duas bactérias. Agora eu vou contar para vocês. Grande parte, não todos, mas grande parte dos antibióticos matam bactéria destruindo parede celular. Por quê? Olha como ele é inteligente. Sabe que parede celular é tudo para manter a vida da bactéria. Vocês concordam? Então, se furar essa parede, a membrana plasmática não vai aguentar a pressão interna do citoplasma e naquele lugar ela vai furar. E aí, se tiver um furinho, a água do citoplasma extravasa e a bactéria morre. Não é isso? Entendem isso, turminha? Então, é isso que aconteceria. Tá bom? Então, vocês vão estudar da Renan que existem ali muitos antibióticos que atuam diretamente na parede celular. Catinha, é sempre assim, que nem uma britadeira, vai lá e faz um furo na parede. Alguns até podem destruir peptídeo glicano. Outros matam a bactéria fazendo o quê? Deixa a bactéria produzir peptídeo glicano, porque o peptídeo glicano é produzido dentro da bactéria. Tá? Então, os tijolinhos de peptídeo glicano, as moléculas, são produzidas no citoplasma. Depois de produzir, alguém tem que dar o comando para esse peptídeo glicano sair pela membrana plasmática. Alguém tem que jogar ali para fora. Para quê? Para ficar mantendo, então, dando manutenção a essa parede.
Isso quer dizer o quê, Catinha? Que não forma só uma vez na vida? Não. Manutenção, né? Senão, vai apresentar furo. Então, a bactéria tem tudo lá dentro, ela está se multiplicando e está mandando lá para fora. Para manter essa parede íntegra. A parede tem que estar íntegra. Pode ter uma falha, senão a bactéria morre. Entenderam? Aí tem antibiótico que a vai lá e baixa uma dinamite e estoura uma parte da parede. Morreu a bactéria. Tem antibiótico, né, que interfere na produção do antibiótico, não deixa produzir. Tem outro antibiótico que deixa produzir, mas não deixa transportar lá fora. Aí não adianta nada. Tem antibiótico que deixa produzir, mas altera essa produção. E aí produz um antibiótico ficando errado. E aí, quando manda o joelho errado lá para fora, não vai abrir a parede. E aí a bactéria morre. Tá? Então, tem várias formas de ação. Tá? Que a antibiótico vai levar para a bactéria. E aí, como é que eles selecionam isso? Como é que eles decidem isso aí? De acordo com as características daquela espécie de bactéria que você quer matar. Tá bem? Então, é por aí a história. Tá? Então, nesse momento, não entra no nome de antibiótico. Só soltou explicando que isso vai ser importante aí pra gente. Vocês vão aprender mais bem cuidadinho. Bom. E aí? Que tem antibiótico específico para matar a bactéria gram-positiva e tem antibiótico específico para matar a bactéria gram-negativa. Por que tem que ser específico, turma? Porque a bactéria gram-negativa, apesar de ela ter uma varezinha dessa, né? Fina. Então, olha para essas duas bactérias. Fala para mim qual delas resiste mais a pressão interna da água e resiste mais a pressão externa do ambiente que tiver. Qual resiste mais? Qual é mais forte? Que vai resistir, não vai morrer por qualquer pressãozinha. Não, Lorena, não ocorre nenhum problema para você. Pelo contrário, acabou o problema, porque matou a bactéria, mas a doença. Gram-positiva. Muito bem. Então, quem que existe mais a pressão? Pode chacoalhar a bexiga com água. A bexiga é grossa ou a bexiga fininha, aquelas bexiga porcaria? Tem uma CCG, nem enche de gente fora. Tá? E tem aquelas bexiga tão boa. E aí? É a gram-positiva, né? Então ela resiste mais. Nossa, então uma infecção gram-positiva ferrou, né, Catinha? Ferrou. Gram-negativa deve ser fácil de matar. Aí agora eu vou falar uma coisa para vocês. A gram-negativa, apesar dela ter essa parede celular, que é a fortaleza dela fininha, ela possui aqui em volta a membrana externa. Não é uma camada forte de peptidoglicano, nada disso. A membrana externa, ela é composta de lipídio. Lipopolissacarídeo, lipídio, aquele lipídio, gordura. Então tem um pneuzinho de gordura lá fora. A gram-negativa. Então ela tem uma parede celular fina, mas ela tem uma camadinha de gordura lá fora. Aí a gordura vai dar resistência à pressão, Catinha? Não vai chacoalhar essa bexiguinha, ela vai morrer fácil. Tá bom? Mas ela torna. Então, a resistência física é uma coisa. Bem, turma. Entenderam? Chacoalhar a bexiga já cheia de água.
resistência imunológica é outra coisa também. Outra coisa. Essa camada de gordura, você fala assim, a gordura que caiu, eu também tenho um monte na barriga, né? E isso aí vai contribuir para a gram negativa. Turma, a camada de gordura, que é a membrana externa, ela serve como isolante. O que é um isolante? Não deixa líquido entrar. Então, não deixa entrar um corante. Não deixa entrar um antibiótico. Então, antibiótico que simplesmente chega com a britadeira para estourar a parede, não vai conseguir. Por quê? Porque ele não consegue passar. Porque a membrana externa não deixa o antibiótico entrar. Não deixa o corante entrar. Então, quem quiser tentar destruir a parede vindo aqui por fora, não consegue passar pela membrana externa. Então, é aquela situação que muitas vezes, né, pelos sinais e sintomas, o médico receita um antibiótico. E daí você toma, né, esse antibiótico ali 7, 10 dias e não melhora. Parece que piorou tudo tomando esse antibiótico. Aí quando você volta, aí o médico pede muitas vezes um exame, né, mais específico. Por quê? Para descobrir exatamente, de cultura, para descobrir exatamente qual é a bactéria que está causando a infecção. E aí, quando descobre que é uma gram negativa, coça a cabeça, pesquisa no Google, mentira, pesquisa no DF, né? E aí tem que achar o antibiótico específico, porque a forma para matar essa bactéria vai ser diferente, né? Vai ter que matar a bactéria de outra forma. Ou esse antibiótico vai conseguir passar por essa camada de gordura. Tá bom? Então, é uma característica especial. Então, por conta disso... Então, essa história de falar assim, que toma o remédio, tipo, você tá com uma infecção de alguma coisa, aí você toma o antibiótico, qualquer antibiótico. Aí fala assim, mas não pode ir tomando, porque aí as bactérias ficam resistentes. Acho que não é que fica resistente, é que você não tomou, na verdade, o antibiótico para a bactéria certa. Não, então o negócio é o seguinte, esse tipo de resistência a antibiótico, né, é o seguinte, quando você está com uma infecção, então tem antibióticos que são uma bomba atômica, tá bom? E às vezes, o que está causando a infecção é uma bactéria que tem uma intensidade, sei lá, de uma formiga. Então, para matar formiga, não tem necessidade de você usar uma bomba atômica. Entendeu? Então, existem várias classes de antibióticos. Então, quando você quer matar um tipo de bactéria que você pode estar utilizando um antibiótico de uma classe, né, menor, mas que é eficaz, então é o ideal para estar acontecendo. É lógico que dá, por exemplo, penicilina para tomar lá uma injeção de penicilina, né, que vai melhorar. Agora, se para qualquer infecção der aí esse antibiótico bomba atômica, vai chegar uma hora e uma idade que quando você precisar, as suas bactérias, né, já podem ter adquirido um fator de resistência. De tanto, de novo tá vindo essa bomba aqui, já não vou querer morrer mais. Tá? Então, é mais ou menos assim. Então, quando a gente fala, né, que precisa saber qual é a bactéria, qual é a intensidade da infecção para medicar corretamente, todo o princípio é esse, conhecer as características da espécie. E é isso aí que a gente está estudando.
Entenderam, turma? Então, aí é outro tipo de resistência, tá bom? Queridos, então, não é que o antibiótico, geralmente, Larissa, não é que o antibiótico que causa diretamente esse sintoma. Senão, ninguém podia tomar esse tipo de antibiótico. Por quê? Poxa, se todo mundo fica zonzo, todo mundo fica enjoado, então não, né? Não pode ter esse antibiótico aí na farmácia. Então, o que acontece? O antibiótico, ele mata a bactéria. Isso vocês já entenderam, né, turma? Mas vocês também já entenderam que os nossos sistemas têm bactérias boas que vivem normalmente aqui dentro, né? E que a gente precisa delas. E elas criam um equilíbrio nessas microbiotas locais que faz o nosso corpo funcionar, tá? Então, quando a gente toma um antibiótico, eu estou falando para vocês que o antibiótico não tem um antibiótico que é só para bactéria de dor de dente. O que eu falei? Que o mesmo antibiótico vai atuar em grupos de bactérias com características morfológicas, metabólicas semelhantes, independentemente do local que ela vive normalmente. E aí, você está tomando um antibiótico porque você está com dor de dente ou está com a unha encravada e infeccionou, certo? Eu quero matar a bactéria lá da unha encravada do pé. Mas aí eu sinto enjoo. Por quê? Porque quando você tomou esse antibiótico, ele também, né? Pode ser que ele também interfere ou mata algumas das bactérias do bem que vivem no seu estômago e que fazem um tapetinho de bactéria para quê? Para o ácido não corroer a sua mucosa. E aí você começa a ter dor de estômago. Enquanto tomar um antibiótico, vai estar ocorrendo esse desequilíbrio. Tá certo? Agora, de ficar zonza, aí tem vários motivos, né? Quando a gente está doente, geralmente a gente também nem fica com vontade de comer. Então, pode ter acontecido aí várias coisas, né? Mas, assim, eu acho importante, gostei da pergunta, acho importante vocês começa a cair aí alguns mitos, né? Começamos a disciplina já caindo o mito da regra dos 5 segundos. Não foi assim, turma, que a gente começou a falar de bactéria, né? Então, olha quanta coisa está descobrindo. Então, esse negócio que, o antibiótico dá diarreia, o antibiótico dá enjoo, né? Então, agora vocês entendem que o antibiótico, ele vai matar a bactéria bandida, mas ele também pode interferir na bactéria boa, que ela está ali numa boa, mas aquele antibiótico mata ela. Então, vai faltar a bactéria boa naquele estômago, naquele intestino. Aí, esse desequilíbrio pode desencadear uma diarreia, pode desencadear, isso é muito comum, desencadear um desequilíbrio das bactérias da boca. E aí dar oportunidade para um fungo chamado Candida albicans, que vive normalmente na boca, mas as bactérias boas controlam, não deixam ele se reproduzir rapidamente. Senão, vai ter tanto fungo que forma uma nata, que nem nata de leite na língua. E nos cantinhos da boca, e na mucosa, isso daí é fungo, é um tipo de micose dentro da boca. Mas pegou em alguém? Lambeu o pé de alguém? Por isso que ficou desse jeito? Não, é um fungo que vive normalmente na boca, mas em equilíbrio, porque as bactérias boas não deixam ele crescer. Mas daí se mata um pouco da bactéria boa, oba!
Aí o bandidão vai crescer, entendeu? E aí o desequilíbrio causa doença. Então, o antibiótico não dá diarreia, não dá nada dessas coisas. Tudo bem? Outro mito, que é muito comum a gente ouvir também, né? Antibiótico, a criança tem muita cárie, sabe? Quando aparece, às vezes, uma criança assim de 3 anos, por exemplo, 5 anos, né? Com pouco, já tem a dentição completa, então tem 20 dentes descidos na boca, mas é tudo estourado. Parece que mastigou biribinha, sabe? Tudo estourado ali. E aí, né, você pensa, porque comeu muito doce? É porque não escova o dente? E aí, às vezes, a família, né, vem com o seguinte histórico. Não, doutora, é que é uma criança, né, que era muito doente, agora está melhorando, mas era muito doente e tomou muito antibiótico. Aí os dentes ficaram fracos, né? E aparecia aí esse monte de cárie. E na época a prioridade era estar tratando a saúde e não tratando o dente. Porque dente de leite vai trocar mesmo, né? Então a gente escuta muito isso. E aí vem essa história, então, antibiótico da cárie, antibiótico deixa o dente fraco? Não, turma. Qualquer remédio para a criança aceitar tem que ter gosto gostoso. Para a criança aceitar, né, geralmente tem que ter o gosto doce. Não é verdade? Que mais? Para aquele remédio ficar na boca, pelo menos um pouco, porque a criança cospe, mesmo sendo remédio gostoso, ele tem que ser mais consistente. Sendo mais consistente, aquele açúcar, né, fica dentro da boca, fica ali no dente. E aí, primeira coisa que a mãe faz quando a criança está doente é deixa de dar banho e deixa de escovar o dente. Porque, tadinho, tá doente. Não vou fazer essa maldade de escovar dente, né? Deixa ele descansar. E aí, para comer? Ai, quer comer chocolate? Quer comer danoninho? É a única coisa que está comendo, né? Até concordo nesse sentido, mas limpa o dente. Entenderam? E aí, se persiste essa situação, então é muito comum a gente ouvir que é um antibiótico que deixou o dente fraco e que o antibiótico causa cárie. E isso tem que ser remédio colorido e gostoso. Vocês lembram do Alivium? Que mais? É o AS, aquele comprimidinho rosinha, pequenininho. Nem sei se existe mais. Olha, eu não dou isso para os meus filhos, não, mas eu tomei muito. Eu comi a cartela inteira porque era rosa. AS, né? Era um comprimidinho pequenininho, gente, parecia balinha, pastilhinha. E minha avó descuidava, eu comia tudo, porque era docinho e era rosa. Olha, vou até procurar se tem. Eu fiquei com saudade de comer aquilo. Ai, que horror. Vamos continuar aqui. Turma, e aí? Toda vez que sai da piscina, é o prêmio dar um comprimido de AS? Rafael, não pode dar remédio à toa. É remédio para baixar febre, né? E não é porque hoje eu falo isso, né? Mas não pode. Para não ficar doente, tipo, é para prevenção?
Ah, meu Deus do céu. Só vai ficar o açúcar na oclusal desses molarzinhos, Rafael. Pode parar. Dá uma outra coisa aí. Olha a bronca. Isso, mas é coisa, ô turma, é isso aí, né? Agora vocês estão adquirindo aí um conhecimento científico, né? Mas é coisa que todo mundo sempre fez, e aí por isso que a gente fazia, e aí agora a gente está ficando mais seletivo, a gente pensa os porquês, né? Se a minha mãe soubesse que não podia ficar dando a cartela de AS para cá, tchau, remedinho rosa, né? E eu sempre gostei de rosa, então tudo que era rosa me dava para comer, uns suspiros assim que vinha numas placas, entendeu? Era o único doce rosa, assim, bem rosa que tinha. Me davam isso aí para comer e achavam bonitinho melhorar. Ah, aquela coisa, turma. Se é para criança, então é inofensivo. E é por isso que tem tanta criança que come pasta de dente. Come pasta Tandy. Quem aí comia pasta de dente? Fala para mim. Fala a verdade. Comia com a bisnaguinha. Todo mundo. Até hoje, se deixar, eu como. Uma delícia. Ai, Pronto. meu Deus do céu. Já apanhou Outro, muito. outro mito que a gente vê constantemente é essas mães que saem da maternidade, aí dão fórmula para os bebês falando que o leite não sustenta. Ai, gente, não Por aguento. quê? Qual é? Por que fala que não sustenta? Porque acha que nenê forte, criança forte é criança gorda, né? Que é gordo. Então tem, assim, toda a resistência imunológica. Mas é... Gente, ó, Leandro, tá atrasado no papo aí, o suspiro. Acho que ele ficou pensando no suspiro de placa, né, Leandro? Tinha azul e tinha rosa. Ainda tinha umas bolinhas coloridas. Lembrou, é? Tinha amarelo? Ah, amarelo nem sei o que é amarelo. E aí, turma, tudo que é para criança, né? O povo acha que é inofensivo, pode dar aí. E quando é criança, né? Comer pasta de dente pode dar intoxicação. E como está formando os dentes permanentes, então o excesso de flúor, né? Quando está formando permanente lá no osso, certo? Pode interferir e depois esse permanente irromper com fluorose, só nessa fase. Agora, se você quiser comer bisnaguinha com Tandy, não vai acontecer nada com o seu dente. Não vai ficar nem mais forte, né? E nem vai dar fluorose. Só vai ficar com o estômago ferrado, né? Porque vai tudo lá pro estômago, vai ficar com uma azia desgraçada, né? Ou um tipo de intoxicação. Mas pelo peso que vocês têm agora, ó, tem que comer muito Tandy, né? Agora eu tô falando assim, imagina o bebezinho assim de 1 ano e pouco, 2 anos, que aí fica assistindo, a mãe fica assistindo essas porcaria aí no YouTube, que aí fala assim, já vai acostumando a criança com a escova e a pasta de dente. Concordo plenamente, né? Porque a criança escova o dente por repetição. Então, se você não escova o dente, não passa por dental na sua casa, o seu filho não vai ter esse hábito, né? Porque não adianta falar, ele tem que ver você fazer, porque ele repete o que você faz, entendeu? E aí, se tudo isso acontecer na fase de formação do dente, aí vai ter fluorose. Agora não. Agora não vai ter, você só vai ter uma intoxicação. Então, se for bebezinho pequenininho, e aí comer uma pasta, largou lá a Tandy na pia, e aí achou gostoso, o nenezinho, pelo peso dele, né?
comer uma pasta inteira de trande dá, no mínimo, uma intoxicação. Tá certo? Então, é por aí. Então, não é indiscriminadamente, tá? Tem que usar pasta de dente, mas não é a criança que põe pasta de dente na escova. É o adulto que põe, né? Porque tem a quantidade certa, tá bom? Volta aqui para a bactéria. Então, a gente tem a bactéria gram-positiva, que tem uma parede celular espessa de peptídeo glicano. E tem a bactéria gram-negativa, que tem uma parede celular mais delgada, ok? Mas, além disso, ela tem essa membrana externa, que é uma camada de gordura, que não permite... Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz que sumiu aqui? Que não permite... Ué. Que não vai permitir, tá, gente, que a bactéria... Estão me ouvindo? Que deixe entrar na bactéria, então tá bom. Não vai deixar entrar o antibiótico para atingir diretamente a parede celular, tá? Então é isso aí que acontece, combinado? Agora, aí como a gente estava falando, né? Parece, Catinha, que a bactéria gram-positiva é, então, uma bactéria mais forte. Aí eu falei para vocês, turma, ela realmente é mais resistente. Sim, Nicolas, espera aí que caiu aqui, eu tô do computador, eu tô falando com vocês e tô tentando voltar aqui, tá bom? Já tô voltando. Então, olhando para as duas bactérias, a gente fala assim: ah, essa bactéria é mais fraquinha, a outra é mais forte. Ah, então, será que se eu pegar uma infecção por gram-positiva é que eu tô ferrado? Não, gente. Quando a gente pega uma infecção por gram-negativo, é que tá mais ferrado. Mas como, Catinha? Essa bactéria mirradinha aí morre por qualquer coisa, não morre? Parece que sim, né? Mas, como eu falei para vocês, quando a gente dá um antibiótico para essa bactéria gram-negativa, o antibiótico que destrói parede celular, né? Então, detecta a parede celular, já pum, joga dinamite, né? Já destrói. Isso não vai acontecer legal com a gram-negativa. Voltamos aqui, ó. Não vai. Eu apertei sem querer um cadeado aqui do teclado. Não sei o que é esse cadeado. Então, turminha, o antibiótico não consegue entrar aqui facilmente. Por quê? Porque essa camada de gordura isola, é um isolante. Não vai deixar entrar qualquer antibiótico. Tá bem? E aí, às vezes, a infecção persiste. Então, uma infecção por gram-negativa é mais chato de tratar, é mais trabalhoso de achar o antibiótico que vai matar essa bandidinha, tá? E agora eu vou contar aí o auge da maldade, turma. Preparem-se, hein? Vocês olhando para a gram-negativa falam, que coisinha de nada, só porque ela tem uma gordurinha em volta, né? Antibiótico não entra, tal, né? Mas por que eu preciso ter tanto medo dessa desgracinha? Vantagem da gordurinha. Pois é. E aí, turma, então é o seguinte. Vocês já entendem, não sei se a Vivi já começou a parte da imunologia, mas vocês já entendem o seguinte, que para ocorrer uma doença, uma infecção é quando entra a bactéria, o fungo, o vírus, né, entra no organismo, chega no tecido ou no órgão-alvo, que ele pretende causar doença, se instala,
se multiplica ali, e agora aquele monte de descendente de bactéria, né, vai causar doença naquele tecido ou naquele órgão do corpo. Não é isso? Bom, para uma doença, uma infecção acontecer, precisa ter mais agressão, precisa ter uma maior quantidade de bactéria, que no caso, do que células de defesa, os leucócitos, aqueles que conseguem o quê? Fagocitar e destruir o agressor, né? Então, precisa haver esse relacionamento favorável para a bactéria e desfavorável para a célula de defesa imunológica, né? Então, vamos criar uma situação lúdica desse momento. Imagina que eu tenho 1000 bactérias gram positivas, isso daí a gente chama de carga microbiana. Como tem que ser a carga microbiana? Ou seja, o tanto de bactéria que entra, bactéria fungovírus, tá? E consegue causar a doença. Então, vamos supor que eu tenho no meu sangue por ml, sei lá, 500 leucócitos, 500 células de defesa, que nem 500 polícia, tá? Que vai matar bandido, tá bom? E entrando tem 1000 bactérias. 1000 bactérias. 1000 bactérias com 500 leucócitos para defender. Dessas 1000 bactérias, 500 vão morrer. Por quê? Porque 500 leucócitos vão matar 500 bactérias. Mas tinha 1000. E aí? Significa o quê? Que 500 bactérias ainda vão conseguir entrar no organismo, porque agora já não tem mais soldado para defender. Aí elas entraram. E aí causa, por isso que isso chama driblar o sistema imunológico, tá? Então, para ocorrer uma infecção por gram positiva, eu preciso ter uma grande quantidade de bactéria, eu preciso ter uma carga viral alta. Oh, desculpa, carga microbiana alta, né? E menos imunidade. Até aí, tudo bem? Aí agora eu vou contar o auge da maldade. A bactéria gram-negativa, ela é mirradinha contra a parede e ela tem essa gordurinha externa. Para causar uma infecção no corpo, que aí no nosso exemplo tem 500 leucócitos, 500 soldadinhos de defesa, se chegar a 50 gram-negativas, elas conseguem causar doença. Catinha. Mas o que aconteceu com essa polícia? Ficou em greve? 50 bandidinha para 500 policiais? Como isso pode acontecer? Não, não exatamente nessa porcentagem, Raquel. Estou só romantizando aí o negócio, tá bom? Só para causar impacto no exemplo, tá? Então, por que isso acontece? Por que isso acontece? Minha, por quê? Aí você vai falar, mas nem forte ela é, Catinha. Nem tem tanta resistência. Olha que parede mirradinha. E uma camadinha de gordura lá fora deixa ela forte? Não. Mas essa camada externa não deixa entrar antibiótico, não deixa entrar corante e, atenção, não deixa a bactéria ser reconhecida pelas células de defesa imunológica. Ela passa desapercebida. Ela passa no meio desses 500 policiais sem ser notada, sem
conseguir ser identificada como bandida. Já a gram-positiva chega chegando, grandona, com aquela paredona, então na hora é reconhecida, né? É fotografada, identificada e o sistema imunológico corre, porque tem bandida entrando e um monte de bandida. Corre para fazer a defesa. A gram-negativa não, ela entra lá numa boa. Nenhuma câmera pega ela, hein? Por quê? Porque ela tem essa camada, que é a membrana externa, que vai funcionar como se fosse a capa de invisibilidade do Harry Potter. Né? Não é assim? Harry Potter, fraquinho, mirradinho, daquele jeito. Ele não passou ali no beco com um monte de bruxo e ninguém percebeu que ele estava lá? Graças à capa de invisibilidade. Então, é isso que acontece com a gram-negativa. Isso quer dizer o quê, turminha? Quando, né, a gente está com uma infecção por gram-negativa, ela não precisou entrar com uma carga microbiana tão grande. Mas como ela não é reconhecida, ela se instala facilmente e logo se reproduz rapidamente para causar doença. Tá bem? Então, isso é importantíssimo saber, tá? Turminha da manhã até brincou, falou assim, gram-positivo, então é o Thanos. Onde ele chega, logo é reconhecido, né? E a gram-negativa é um vilãozinho aí, mirradinho, chega dando risada, coringa. Sensacional, Nicolas! Ficou fã da gram-negativa? Tem um monte de gram-negativa anaeróbia dentro da sua gengiva, Nicolas! Olha que sensacional! Demais, a gente vai estudar um monte de gram-negativa que destrói osso, destrói ligamento, formam colônias lindas, parecem florzinhas. São as bactérias periodontais, gram-negativas e anaeróbias. Difícil matar também. Gostaram? Ô, prof, Oi. então vamos quebrar o tabu da sua pergunta lá no início. Então, a gram-negativa, nesse caso, agora, depois de todas essas explicações, ela é bem mais poderosa, bem mais forte para as bactérias do que a gram-positiva? Ela é mais desgracenta, né? Ela é bem mais esperta. Isso, tá bom? Ela não é mais forte fisicamente, né? Isso. Porque a parede dela é fraquinha. Mas para causar doença, ela é pior. E para matar com antibiótico, também é mais difícil. Entenderam? Certo. Então, essa é a vilã das vilãs. Gostaram, né? Então, quando fala assim, ficou rosa a bactéria ali na lâmina, gente, coça a cabeça e prepare-se ali para estudar e achar o antibiótico, tá bom? Aí, como eu estava falando para vocês, né? Então, os antibióticos, né? O principal alvo de ação dos antibióticos é justamente a parede celular, por entender, né, que a parede celular é a grande fortaleza aí das bactérias. E a maioria das infecções é causada gerais. Tem uma grande quantidade que é por gram positiva. Então, é aquela história, qualquer amoxil resolve, mas nem sempre resolve. Outra coisa importante aí de se dizer, né, turma, e reforçar, eu falo isso toda aula. Antibiótico só mata bactéria. Então, pegou Covid, tá com uma micose. Micose é doença causada por fungo. Ou tá com uma infecção viral, seja uma gripe, não pode tomar antibiótico, certo? Porque antibiótico vai destruir o vírus? Não.
O antibiótico vai matar fungo? Não. Então, se você tomar indiscriminadamente, o que vai acontecer? Esse antibiótico não vai matar quem ele precisa matar, mas ele vai estar matando as bactérias boas que ajudam, contribuem para a sua saúde, né? A seta do mouse rosa? Então, eu não sei como que essas coisas acontecem, sabia? Acaba ficando tudo rosa aqui, né? Bom, então a parede celular da gram positiva, então ela é espessa, e a parede celular da gram negativa, ela é mais delgada, tá bom? Sim, a Pseudomonas aeruginosa, que dá pneumonia, né? Ela é bastante resistente, sabe por quê, Lê? Porque ela foi adquirindo gerações de resistência. Aquela história lá dos plasmídeos que eu contei para vocês, tá bom? Então, é uma bactéria comum lá de viver no hospital, né? Tá? Então, ela foi adquirindo, ali é uma das principais, foi adquirindo vários fatores genéticos de resistência. Então, a resistência dela, nem sei se ela é gram negativa, nem é por ser gram positiva ou gram negativa, não, mas é porque ela tem adquirido fatores genéticos de resistência. E aí estão formando gerações fortes, aí resistentes dessa espécie. Bactéria de pneumonia. Isso aí, tá? Então não é a Pseudomonas original, que dava pneumonia ali nas amigas da sua avó, entendeu? É uma que está tá resistente, forte não, né? Está resistente, adquiriu vários fatores genéticos de resistência também. Infecções, não, a gente chama de recombinações genéticas. Recombinações genéticas, tá bom, Lê? Exatamente por isso. Elas se recombinam com uma prima dela lá que é mais forte, aí adquire fatores de resistência, tá bem? Bom, e aqui, né, o que eu já expliquei para vocês, tá certo? Que a bactéria gram positiva fica roxo e a gram negativa fica rosa, né? Então, que até a gente já passou ali no filminho, então eu só vou reforçar aqui rapidamente, tá bom? O que acontece com a gram positiva e a gram negativa, ó, quando faz a coloração. Então, vocês viram lá no vídeo, né, que na lâmina, então, tinha duas bactérias. Então, imagina que essa daqui é uma lâmina, tá bom? E nessa lâmina, então, tinha a bactéria gram positiva e tinha a bactéria gram negativa, só que elas estavam transparentes. Para aparecer bactéria no microscópio, eu falei para vocês que precisa pintar parede, só parede que absorve o corante, e só com o corante eu consigo ver como que é a bactéria, tá bom? Então, vamos de novo diferenciar a gram positiva e a gram negativa. A gram positiva, né, ela tem membrana, citoplasma, DNA e tem uma paredona, ó, de peptídeo glicano, então tem uma parede celular espessa. A gram negativa tem uma paredinha fininha, de peptídeo glicano, certo, turma? Mas, em compensação, ela tem... A vermelho eu vou usar, peraí. Fazer aqui, sem graça. Em compensação... Ai, não era para ser amarelo.
Em compensação, ela tem aqui fora o que, turma? A membrana externa, que é a camadinha de gordura, tá bom? Aí, o que que vai acontecer? Vocês viram lá no vídeo. Quando o cara jogou, né? Então, aqui estão as bactérias, tá bom? Então, primeiro ele fez o esfregaço, e nesse esfregaço, então, ele encheu, ó, essa placa aqui de bactérias, né? Ele encheu essa lâmina aqui de bactérias. Só que ele quer enxergar no microscópio. E para isso, ele precisa colorir. Aí, o que que ele fez? Ele pegou o primeiro corante que a gente utiliza, que é o violeta de genciana, que é um corante roxo. É esse aqui, ó. Aí ele foi e jogou o corante roxo aqui em cima da lâmina toda. O corante cobriu gram-positiva e o corante também caiu na gram-negativa. Eu falei para vocês que corante só cora parede, não foi isso? Então, nesse momento, quando o corante roxo caiu na gram-positiva, ele encontrou alguma parede para ele colorir aqui? Encontrou, né, turma? Aí ele foi e pintou toda essa parede de roxo. Gram-positiva, então, se eu quiser olhar no microscópio agora, eu já posso olhar, porque eu já vou ver roxo, porque a parede já pintou. Que maravilha! Mas quando o violeta de genciana caiu aqui na gram-negativa, olha lá, conseguiu pintar alguma coisa? Não. Por que que ele não conseguiu pintar, turminha? Porque a membrana externa não deixou ele entrar. E aí, ele não corou nada. Não tinha o que corar. Então, não adianta eu pôr no microscópio que eu não vou ver nada, certo? Aí, o segundo reagente que ele utiliza é o Lugol. O Lugol é aquele reagente amarelinho e que ele serve para fixar cor. É que nem um verniz que a gente usa para pintar o portão. Depois que pintou o portão com tinta, né, tem que invernizar. Por que que tem que pôr lá o verniz? Porque o portão vai ter que resistir, né, ao vento, à chuva, ao sol, ao xixi de cachorro, para não desbotar a cor, né? Então, o Lugol é como se fosse um verniz aí na técnica de coloração. E aí, ele também vai cair espalhado nessa lâmina. Vai cair tanto do lado da positiva quanto do lado da negativa. Quando o Lugol cai aqui na gram-positiva, turma, tem alguma tinta para ele invernizar? Tem alguma cor para ele fixar? Tem, né, galera? O roxo. Aí ele vai e fixa a cor roxa. Isso quer dizer o quê? Que pode ventar, pode chover, pode jogar água, pode jogar álcool, pode jogar outra tinta, pode o cachorro fazer xixi, que o roxo não vai desbotar. Não vai desbotar, tá bom? O Lugol, ele também caiu na gram-negativa, mas tem alguma cor para ele fixar? Não. Ele conseguiu entrar na parede? Também não. A camada de gordura nem deixa ele entrar. E aí, turma, vem a grande sensação, que é o terceiro reagente. Sabe qual é o terceiro reagente? O álcool. O álcool. Quando o álcool caiu na gram-positiva, álcool ixi, vai desbotar esse roxo, Catinha, acabou com o meu experimento. Vai desbotar o roxo? Não. Por quê? Porque o roxo já está protegido pelo Lugol. Estão acompanhando isso? Então não vai desbotar. Mas em compensação, quando o álcool cair
na gram-negativa, o que vai acontecer? O que álcool faz? Fala para mim, quando tem aquele vidro da sala cheio de mancha de dedo, de gordura, com o que a gente limpa? Não é com álcool? Porque o álcool dissolve a gordura, não é isso? Então, quando o álcool cai na gram-negativa, todo mundo aqui, olha para a gram-negativa. Álcool caindo na gram-negativa. Olha só o que vai acontecer. Dissolveu a membrana de gordura. E depois que ele dissolveu a membrana de gordura, agora eu já posso olhar no microscópio, Catinha? Não, ele ainda está transparente. Então, agora, vamos pintar a gram-negativa, já que ela tem uma parede que está exposta aí, esperando uma tinta aí. Vamos pintar com a cor mais linda do mundo. Que cor que a gente vai usar para pintar a parede? A gente vai usar o corante rosa ou vermelho, que é a fucsina ou a safranina. Aí a gente vem aqui, quando a gente joga o corante rosa, bactéria rosa aparecendo. Ah, mas quando a gente joga o corante rosa, que é a fucsina, aqui na gram-positiva, ele também não vai cair na gram-positiva? Vai cair. Ele vai cair. Só que ele não vai pintar, porque o Lugol protegeu o roxo. Então, ele não vai mudar de cor, tá? E aí, agora sim, vamos olhar no microscópio. O que for gram-negativa foi corado de roxo, ou rosa, pelo último corante, e o que for gram-positiva, já desde o primeiro corante, foi corado de roxo. Tá bom, turma? Entendido? Então, gram-positivo e gram-negativo, vocês vão classificar a bactéria e vão ter que saber o que é isso para o resto da vida de vocês, já que vocês escolheram uma profissão aí da área de saúde. Vou pôr o Lugol na minha roupa preta. Ai, meu Deus do céu. Se pudesse colocar também no cabelo para não desbotar, sabe? A cor também era bom, né? Turma, recreio. Intervalinho. Vamos lá? Um pouquinho. 22, 32. 22, 32. 40, já virou 43. 45, tá bom? 20 e 45, voltamos.